Opa galera, tô aparecendo aqui no início do vídeo para avisar que o podcast foi dividido em duas partes, porque quando eu gravar a primeira com o terapeuta, a gente teve probleminha, teve que parar na metade, e para o canal não ficar parado por tanto tempo, que já passou praticamente um mês parado, eu vou lançar logo para adiantar, porque já tenho tudo na fila, e mais tarde a gente vai gravar a parte 2 para completar esse debate sobre a ciência. Então é isso, fiquem aí com o podcast. Valeu! Boa noite, pessoal. Aqui é o terapeuta. Boa noite, aqui é o G2D. E esse é o Cartaz Verbal. Depois de um hiato, um tempinho aí, por motivos pessoais, nós retornamos com o nosso terceiro episódio. E a nossa temática vai ser: o que é a ciência? E aí, se a gente ficar pensando, né, definir a ciência não é algo tão simples assim. Até porque nós pensarmos na sociedade, no mundo, não existe uma ciência, existem várias ciências. Então, a gente vai falar em campo científico, mas nós vamos tentar definir o que vem a ser a ciência. O debate de hoje é um pouco diferente dos que a gente está habituado a fazer aqui, porque a gente está mais centrado numa questão de definição. É diferente dos outros temas que a gente abordou, que eram mais sobre mais argumentação, sobre problemas mais sociais. A gente aqui não deixa de ser algo que impacta a sociedade, que é relevante para os tempos de hoje, uma discussão quentíssima, mas a gente vai estar mais focado aqui na definição. Afinal, a gente precisa saber o que é ciência para também definir o que não é ciência. Uma parte muito importante pro dia de hoje, que a gente vê tanta fake news, tanta desinformação. Vivemos numa era que eu gosto muito de apelidar como era da desinformação, porque apesar de estarmos tão lotados de informação, seja no smartphone, na internet, nos meios de comunicação em geral, muitas são falsas, são enganosas, tem um certo teor assim manipulado, querem induzir você a alguma coisa. Então sempre é importante ter um senso crítico, e eu acho que a ciência tem muito a ver com isso. Então trouxe esse debate aqui para vocês. Para entender a ciência, a gente precisa voltar à própria filosofia. Pois, para quem não sabe, na filosofia existe um campo chamado filosofia da ciência, que ela é voltada para o estudo da ciência. Ela tenta compreender justamente o que é a ciência a partir da ótica e do trabalho da filosofia. E dentro desse campo existe a epistemologia da ciência. Porque a epistemologia, ela vai estudar a origem de muitas coisas. Então a gente tem uma epistemologia que é exclusiva da ciência, então a epistemologia da ciência, que ela visa compreender justamente o processo de surgimento da ciência. E existe várias ramificações, vários teóricos que vão discutir isso. E inicialmente nós temos aí três concepções dentro do campo da filosofia da ciência para tentar entender a ciência. Nós temos as concepções racionalistas, as concepções empiristas e as concepções construtivistas, que são escolas da própria filosofia: a escola racionalista, a escola empirista, a escola construtivista. Na racionalista, ela vai determinar que o conhecimento científico, ele é um conhecimento matemático. Ou seja, que todos os fenômenos e objetos dadas pelas ciências, eles podem ser expressados de forma matemática. Então é isso que vai garantir o grau de cientificidade de um conhecimento. Já no empirista, a gente já vai ter uma visão da necessidade da experimentação. Então, para que um conhecimento científico ele seja válido, ele precisa necessariamente ser experimentado. Ele precisa
caber dentro de um método de experimentação. Então, se você conseguir replicar aquele fenômeno novamente, através de um experimento, você validaria esse conhecimento. E já a construtivista, ela é uma combinação desses dois métodos. Então, ela vai fazer essa verificação tanto do modelo da experimentação como matemática usando a questão matemática. Só que aí também tem uma questão a mais no construtivista, que ele vai falar que a ciência ela não tem capacidade de conhecer a natureza em si. Como assim? Ela usa um modelo para tentar explicar a realidade. Então, aqueles experimentos realizados, a própria equações matemáticas que são usadas para explicar um determinado fenômeno, descrever um determinado objeto, eles são modelos, são representação do real. Essa é a visão construtivista. Tá, eu acredito que a gente teve um grande panorama geral do arcabouço filosófico por trás, ou seja, da epistemologia e de suas correntes. Mas eu acredito que pode ficar um pouco assim mais claro para as pessoas que não têm um contato, não teve muito contato com isso, tá vendo pela primeira vez, tá? Eu vou tentar ajudar aqui vocês. Bom, a epistemologia, como foi dito, é essa parte da filosofia que trata mais da ciência. Em específico, eu gosto de dizer que a epistemologia trata da verdade. Então, esse é o nível mais básico, digamos assim, da discussão. Antes do fazer ciência, precisamos primeiramente definir o que é a verdade e os métodos que nós vamos usar para chegar até ela. Importante isso aí, métodos, tá? Vai ser muito importante lá pra frente, vocês vão entender o porquê. Bom, então, e as concepções do que é verdade são muito variadas, né? Isso aí vem desde a Grécia Antiga e é algo que é discutido até hoje. E que vem se transformando ao longo do tempo. Mas eu acredito que o que deixa muito claro é essa diferença entre o sujeito, entenda assim, o sujeito observador, o sujeito nós, que conhece o mundo e o mundo, essa diferença, esse limite entre o que nós podemos conhecer e o que de fato as coisas são, vocês estão me acompanhando, acho que fica muito claro no mito da caverna de Platão, né? Quando, acho que vocês conhecem, se não procurei o texto, né? Que é da República, se não me engano, né? É tratado no livro da República de Platão, mito da caverna. Bom, eu vou conferir e acertei para vocês. Mas o mito diz o seguinte, que tem pessoas acorrentadas que viveram a vida inteira dentro de uma caverna e que existe uma fonte de luz, uma fogueira atrás deles, ou seja, tudo que eles conseguem ver são as sombras projetadas na caverna. E para aquelas pessoas que vivem ali, isso é a verdade. Todos os fenômenos são experienciados como sombras. Então era assim que eles entendiam as coisas cresciam, diminuíam, né? Tudo eram formas bidimensionais, podemos dizer assim, sem cor. Mas aí, por algum motivo, um deles consegue se libertar e vislumbra um mundo totalmente diferente. Um mundo colorido, um mundo tridimensional. E percebe que todo o tempo ele estava preso dentro de uma caverna e tudo mais. Vê todo esse panorama geral por trás. E quando ele volta para a caverna, para tentar libertar, avisar os outros que estão presos, ele acaba sendo morto. Por quê? Porque a verdade dele, podemos dizer assim, não é a verdade dos que estão lá dentro. Mas aí nós temos que tratar, especificar melhor essa questão das verdades, pois existe a questão das crenças também. Entendeu? Essa verdade, né, esses fatos tidos como verdade sem uma fundamentação, a gente pode dizer que é uma crença, é um termo grego doxa, que significa opinião. É o que os filósofos da época, né, como Platão, como Sócrates, tanto tentavam combater. Tentavam gerar, a partir da opinião e do debate, uma verdade, a partir da crítica e tudo mais. Então acho que isso aí já dá um panorama geral do que a gente está querendo abordar aqui. Tem alguma coisa que está? Bem, e o que a gente consegue ver é que
a ciência, ela surge realmente dessa busca natural da humanidade, do ser humano, de compreender o mundo. Então, o ser humano sempre tentou a compreensão do mundo, sempre buscou entender. As primeiras descrições, elas são as descrições teológicas e mitológicas, né? A gente explica os fenômenos a partir da atribuição da manifestação desses eventos a entidades superiores. E aí nós temos, né, as visões gregas, os mitos gregos, os mitos nórdicos, a própria mitologia egípcia, e aí várias outras aqui na própria América dos Ameríndios, que vão ter suas próprias concepções e explicações para os fenômenos naturais. Então a gente vê aí que a ciência ela surge dessa mesma busca. Então o que move a ciência, o que move o surgimento da ciência é essa necessidade da busca da compreensão do mundo. E que após essa primeira etapa, que foi uma etapa mais teológica e mitológica, a gente vai ter a própria filosofia, né? Que aí os primeiros filósofos, os filósofos pré-socráticos, eles também são classificados de cosmogonia. Então essa primeira etapa é a cosmogonia, que vai ser essa etapa em que os filósofos vão tentar descrever e compreender como o mundo funciona. E é tanto que didaticamente a gente tem uma definição que a primeira ciência a ser derivada da filosofia é a física, que é justamente a ciência que vai estudar os eventos e os fenômenos naturais. O objeto de estudo da física é tentar entender o mundo, o universo, como as coisas naturais elas funcionam, entender as regras e as leis que regem. Então, o surgimento da ciência ele derivaria da filosofia, tentando a compreensão, buscar a compreensão do mundo, fugindo de uma, como se diz, uma compreensão, uma espécie de conhecimento mais mitológico que criava entidades para justificar as coisas, buscando uma compreensão racional do mundo, uma explicação racional para os fenômenos da natureza, né? Primeiramente, para a natureza, até que com o galgar do tempo nós chegamos às ciências humanas, que são as ciências que procuram compreender como e explicar os fenômenos da sociedade, do comportamento humano, como é o caso da psicologia, a questão da própria cultura, que é o caso da antropologia, e aí, entre outras, como a economia, ciências contábeis, e aí nós vamos ter várias ciências com a própria administração, tentando entender como é que funciona as relações comerciais. Mas aí a gente para pensar agora, certo? Nós entendemos aí como é que o que move a ciência, né? A busca da verdade, uma verdade sobre como o mundo funciona, tentando buscar de maneira racional, né? Uma resposta racional e verdadeira sobre o funcionamento do mundo. Mas o que faz o conhecimento científico ser um conhecimento válido, enquanto os outros conhecimentos não têm perante ele esse mesmo caráter de mais próximo da verdade, que aí é outra coisa boa de a gente destacar. A ciência ela não tem o intuito de ser a portadora da verdade absoluta. A ciência ela tenta chegar o mais próximo da verdade. Ela procura, de maneira responsável, compreender o mundo o mais próximo possível do que viria a ser de fato a verdade, mas ela não tem a menor pretensão de se afirmar a verdade absoluta, né? Então a gente tem que entender o que é que dá esse critério à ciência de nos parecer mais válido, digamos assim, do que o conhecimento do cotidiano, de que o conhecimento teológico mesmo, e até às vezes não, na maioria dos casos, bate de frente ao conhecimento filosófico também.
Toda essa questão da evolução das formas do homem de compreender o mundo, desde a questão mais mítica até a ciência, acho que é muito bem retratada por Auguste Comte, filósofo e sociólogo lá do século XIX, quando ele fala sobre a lei dos três estados, que de uma maneira geral seria assim, que a humanidade, por si só, ela passaria por três estados, que o primeiro seria justamente o teológico, quando o que ia imperar, digamos assim, seriam as crenças, os mitos, as religiões, as formas de explicar o mundo com base na fé. Depois nós teríamos o estado metafísico, que aí seria o despertar da razão, da racionalidade, né, um aumento da criticidade, que nós teríamos as explicações mais racionais, porém ainda muito no campo das ideias, no campo metafísico, tá? Até que chegaremos no último, que seria o estado positivista ou cientificista, que é quando a ciência de fato chega, a ciência no seu sentido mais empirista, digamos assim, não abandonando a razão que tinha antes, mas também valorizando o empírico, ou seja, o experimento, a experimentação. Essa era a visão que o Comte tinha lá no século XIX sobre a história humana, assim que ele compreendia. Bom, é bom salientar que a gente não pode confundir o empirismo científico com conhecimento empírico, certo? Vou deixar bem claro aqui, conhecimento empírico é o conhecimento que é resultado da vivência, do dia a dia, ou seja, aquele conhecimento do homem comum, do senso comum. Por exemplo, um exemplo é a pessoa que se habitua a tomar um certo chá para tratar uma certa doença. O conhecimento comum apenas associa que, se você beber aquele chá, você não tem mais aquela doença. Você fica livre dos sintomas daquela doença. Mas esse conhecimento comum não consegue explicar por que aquele chá específico, aquela folha específica, ou fruto, ou qualquer outra fonte para fazer esse chá, faz isso. Aí o conhecimento científico, o conhecimento empírico científico, já é o conhecimento que vai experimentar. Ele vai investigar através de experimentos, né? Ele vai fazer lá dosiometria das substâncias presentes nesse chá para tentar descobrir qual é a substância. E também ele vai aí pegar essa substância isolada depois que descoberta, fazer dosagens até descobrir qual é a dosagem ideal dessa substância para tratar aquela doença. E não se para por aí. Ele também vai tentar investigar qual é o mecanismo metabólico que essa substância passa no organismo do ser humano para que ele seja realmente eficaz no tratamento. Se a melhor via de ingestão vai ser a via oral ou através de injeção diretamente nas artérias. E aí a gente chega justamente onde eu falei, por que o ponto em que vai fazer com que a ciência ela tenha esse caráter de maior validade, de maior proximidade com a verdade absoluta do que os outros conhecimentos. Se chama-se então, aí a gente chega no ponto que é o método científico. Esse é o ponto-chave da produção do conhecimento científico. Todo conhecimento científico ele tem que seguir um método, um parâmetro, ou seja, ele tem uma normativa que vai instituir a forma como esse conhecimento vai ser validado. E esse método, ele são assim, de N formas. Você pode ter várias formas de testar uma hipótese. E justamente aí a hipótese é uma possibilidade de resposta para um dado fenômeno. Vamos ser mais concreto. Eu estou falando mais no campo da biologia, por ser a minha área, como eu já falei também, sou fisioterapeuta, então é o campo que eu mais tenho conhecimento e afinidade. Então, assim, no campo das ciências da saúde humana, a gente, para validar se uma determinada técnica ela realmente conseguiria surtir efeito sobre uma determinada patologia, doença, apresentar para a pessoa, a gente teria que fazer um design experimental. O que seria um design experimental? A gente pegaria grupo de indivíduos, e aí a gente pegaria indivíduos que ficariam num determinado grupo chamado de controle, que não receberia tratamento nenhum,
Depois, outro grupo que receberia o tratamento que está sendo testado. Outro grupo poderia receber um outro tratamento já validado, que já é conhecido, que faria efeito. E outros grupos poderia já receber esse tratamento já validado, combinado com o novo tratamento. E aí seria verificado as respostas desse grupo. Seria verificado através da análise das características da própria doença, se essa teria melhorias ou não, se ela apresentaria uma melhora ou não em relação ao tratamento proposto, no caso o novo tratamento. E se também, aí dentro desse design experimental, você também poderia verificar se ele era mais eficiente do tratamento já consolidado e se ele, junto com o tratamento consolidado, também teria um efeito melhor ou não, se ele acrescentaria ou não uma melhoria mais eficaz e mais rápida, uma resposta mais rápida do que isolados, ambos isolados. Então, isso é um exemplo do método científico. E todos esses dados que são obtidos, todos esses resultados, esses dados que são colhidos, eles são processados de maneira matemática. E aí vem a questão da matemática como uma linguagem da validação do conhecimento científico. Você usa uma série de técnicas da estatística para fazer uma análise e uma compreensão desse dado. Se bem que hoje já tem muitos teóricos do campo da ciência que questionam essa questão de todo o conhecimento científico ter que ser um conhecimento que possa ser expresso de maneira matemática. Já há algumas discussões, porque quando a gente parte com o campo das ciências humanas, muitas vezes nem todos os fenômenos eles são fenômenos que podem ser estudados de maneira estatística, de forma expressa, literalmente matemática. Existem fenômenos que eles são estudados de maneira qualitativa e não quantitativa. E aí isso implicaria que, será que esse campo é mais ciência ou menos ciência? Ou será que esse estudo não seria um estudo científico por não ser possível de se expressar matematicamente? Mas isso é uma discussão mais teórica, mas ainda que não há um fechamento, um consenso dentro da academia, mas que já se discute essa questão do que até onde é possível se fazer um conhecimento científico quando se está trabalhando com o estudo da sociedade humana, do ser humano, do ponto de vista da própria questão da convivência, do comportamento. Eu acredito que ficou bem claro aí a importância do método científico, mas ainda queria frisar isso, deixar bem claro aqui, que o que faz a ciência ser a ciência é o método que ela possui. Entende? O que dá toda essa credibilidade que nós hoje, nos tempos modernos, tanto destacamos e colocamos ali a ciência quase num patamar superior, é por causa disso, é pelo método rigoroso que ele tem. E não é à toa que na história humana a gente teve essas discussões, como já foi mencionado, da questão da metodologia. E eu queria atentar aqui para o Galileu, que é praticamente uma das figuras mais importantes ali no ressurgimento, digamos assim, do conhecimento, na Renascença e tal, que pode ser considerado também um pai da ciência moderna. E porque naquela época, o que é que nós tínhamos no sentido assim mais das ciências naturais? Nós tínhamos as obras do Aristóteles, lembrando, Aristóteles, filósofo grego, o seu livro Física, que tinha estabelecido por muito tempo muitos conceitos que hoje nós sabemos que são errôneos, que levam a resultados que não condizem com a realidade, mas que por questões que eram puramente racional, desprezava os experimentos, não foram praticamente questionados, até porque Aristóteles era colocado também assim num patamar inquestionável. Mas interessante porque o Galileu, ele não somente utilizou de métodos empíricos, não somente fez experimentos, mas também ele uniu a questão racional. Que é dele também a célebre frase aqui que eu vou ler para vocês, que a matemática é o alfabeto no qual Deus escreveu o universo. Ou seja,
se a gente tem toda essa matemática, digamos assim, impregnada na ciência, a gente pode agradecer ao Galileu, porque foi ele que unificou isso. Percebeu que, sim, observar a natureza por meio de experimentos é sim muito importante, mas também utilizar os métodos racionais. E o que é mais racional senão a matemática, que tem uma base puramente lógica? Mas, claro, desde o tempo de Galileu muita coisa mudou. E eu acredito que mais nos nossos tempos contemporâneos, um dos mais influenciou no método científico foi o Karl Popper, lá no século XX. Porque a gente está muito aqui na discussão de buscar a verdade. Você vê lá, desde os gregos antigos, o homem tentando chegar na verdade, essa verdade que parece até inalcançável. E talvez realmente seja. Foi isso que o Karl Popper atentou. Talvez o trabalho da ciência não seja encontrar o que é verdadeiro, garantir que aquilo é verdadeiro, mas dizer o que é falso. Porque isso sim é mais fácil. E acho que isso fica muito claro com a questão da dedução e da indução. O método dedutivo, que vem justamente da corrente racionalista, é aquele do silogismo. Sócrates, todo homem é mortal. Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal. Isso é um silogismo lógico, vem do método dedutivo. Mas você analisa que essa forma de pensar, de estruturar o conhecimento, ela não te fornece novas informações. Ela fala aquilo que já estava implícito. Porque no fato do Sócrates ser um homem, já estava implícito que ele era mortal. Ou seja, você pega um elemento de um grupo, né, e você nota que aquele elemento vai ter a característica do grupo, que faz bastante sentido por ele pertencer ao próprio grupo, né, numa linguagem assim mais matemática. Já o método indutivo, e é por isso que tem toda a questão empírica na ciência, ele sim gera conhecimento novo. Por quê? Porque você vai, abre um abacate e olha que tem uma semente. Você abre outro abacate e você nota que tem uma semente. Você abre lá o 50º abacate e nota que tem uma semente. Aí você pensa, então todos os abacates têm semente. Ok? Parece ser algo razoável a se fazer quando você tem uma amostra relativamente grande. Entretanto, que você nunca vai conseguir analisar todos os abacates. Ou seja, por mais que você generalize essa afirmação, você não tenha completa certeza de que todos os abacates são assim. Talvez tenha um abacate que não tenha semente. Talvez a informação esteja errada. Então não existe digamos assim, um experimento que eu possa aplicar em todas as situações possíveis, ou seja, no nosso exemplo aqui, em todos os abacates, que eu consiga garantir se eles têm semente. Então o que o Karl Popper fez? Percebeu que era muito mais simples encontrar o contrário. Se a gente quer provar que todos os abacates têm sementes, então vamos buscar o contrário, vamos buscar provar que eles não têm. Ou seja, se eu encontrar pelo menos um abacate que não tenha semente, a minha ideia de todos os abacates ter semente cai. E é basicamente assim que a ciência moderna funciona. Eliminando aquilo que é falso, nós conseguimos chegar cada vez mais próximo do que é verdadeiro. Será que vamos conseguir? Bom, praticamente não. A resposta mais direta seria essa. É quase um trabalho de limite. Aí, para quem conhece a matemática, a gente está se aproximando cada vez mais, vai se aproximando, mas nunca vai chegar a ser de fato a verdade. Agora a gente também tem que ter uma noção em relação a Karl Popper, porque Karl Popper é uma das concepções que tenta explicar como é que funciona a ciência e a produção do conhecimento científico. Aí tem que ter cuidado de não erroneamente dizer que a ciência ela falseia as teorias anteriores, ou seja, e que elas comprovam que as teorias anteriores são falsas. Porque aí a gente entra no campo da física. Por exemplo, se você estuda a física de Galileu, a física newtoniana e a ficha de Einstein, você vai ver que há uma ruptura. Que aparentemente parece que as físicas anteriores, no caso Galileu estaria errado em relação a Newton estaria errado em relação a Einstein.
Mas não é isso que acontece. O que acontece é que eles estudam o mesmo fenômenos, mas em óticas diferentes. Então não é que eles estejam errados. Eles se aplicam a, como posso dizer, a fenômenos que ocorrem em certos graus de escalas, certo? Você não pode fazer essa compreensão de que dizer Newton estava errado. Não, Newton ele está certo dentro da ótica da mecânica newtoniana. Mas quando se parte para o fenômeno de estudar corpos grandes como planetas ou para estudar o movimento de fenômenos pequenos como as partículas quânticas, a física newtoniana não é suficiente para abarcar esses objetos. Ou seja, a dimensão desses objetos passa a interferir na compreensão da sua mecânica. Então foge da mecânica newtoniana. Não é mais que a mecânica newtoniana esteja errada, não é isso. É porque na mecânica newtoniana ela é suficiente para estudar fenômenos de objetos que suas dimensões são desprezíveis, que suas dimensões não interferem no movimento. A partir do momento que essas dimensões são grandes demais ou pequenas demais, isso passa a interferir na compreensão do fenômeno se nós aplicarmos a mecânica newtoniana para tentar descrever esses fenômenos. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes eu já vi em algumas pessoas, quando fazem a leitura de Karl Popper, elas erroneamente acreditam que a ciência ela funciona, evolui de maneira de falseabilidade da teoria anterior. Não é isso. Não é isso que acontece. E outra visão que temos também é que a evolução da ciência não é uma evolução linear. Isso é defendido por Thomas Kuhn, isso é defendido por Gaston Bachelard. Então, esse pessoal eles defende que a evolução científica ela não é uma evolução linear, e sim uma evolução que ocorre uma ruptura. Como assim ocorre uma ruptura? É porque ele fala que quando a ciência se depara com um dado objeto, um dado fenômeno, em que os conhecimentos, ou como eles preferem chamar, o paradigma atual, não é mais suficiente para explicar, ocorre aí uma revolução científica, ocorre a construção de um novo paradigma e de uma nova ciência. E aí a gente volta novamente o caso clássico de Isaac Newton e Einstein. Quando nós nos debruçamos sobre a questão lá da mecânica das partículas, né, do elétron, do próton, do nêutron, dos quarks. Então, quando a gente entrou nesse campo, a gente percebeu que a física newtoniana não dava conta dos fenômenos. Perdão. A física newtoniana não é suficiente para entender, porque a gente tinha uma ruptura de paradigma, porque os objetos se portavam de uma maneira tão anormal para o que era esperado, até do ponto de vista da matemática, que era usada dentro da ciência newtoniana, que houve a necessidade do desenvolvimento de novos campos. E aí a gente vê justamente a física quântica, ela tem toda uma série de teorias e de explicações para os fenômenos quânticos. Também isso aconteceu na própria biologia, quando a gente descobriu o DNA. Quando a gente descobre o DNA e os genes, isso traz uma ruptura para ciências biológicas. Um bom exemplo é a própria taxonomia. A taxonomia, que é a área da biologia responsável pela classificação dos organismos, ela levava em consideração antes características morfológicas para classificar. Ou seja, para você classificar se um determinado pássaro pertencia a uma determinada espécie, você ia olhar o tamanho do bico, o formato do bico, a cor das penas, o tamanho das penas, a questão da envergadura da asa e aí outras características morfológicas. Hoje já não. Hoje o critério para você fazer uma classificação de uma espécie
é o critério genético. Você pega uma amostra de tecido desse organismo e vai fazer a análise genômica. E através da classificação genômica aí você identifica se você está diante de uma nova espécie ou você está diante de uma variação de uma mesma espécie. E isso só é possível pelo conhecimento que nós tivemos com o surgimento, quando a gente identificou, não o surgimento, né? Quando a gente identificou o DNA como a molécula responsável pela informação genética, a informação que é responsável pela construção do nosso e funcionamento dos nossos organismos. Então isso, nós estamos diante de um novo paradigma, uma nova ruptura. Isso rompeu com a ciência.